A luz volta a brilhar. Quando John abriu a porta da mansão com o mesmo peso no peito que carregava havia 2 anos, desde o acidente que tirara a vida de sua esposa, Sandra, e deixara o pequeno Mateus preso a uma cadeira de rodas, o silêncio havia se tornado o som dominante naquela casa. Um silêncio denso, pesado, que parecia engolir qualquer esperança de alegria. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Antes mesmo de colocar a pasta no sofá, John ouviu um som que há muito tempo não escutava. Risadas. Não qualquer risada. Era o riso doce e sincero de seu filho. O coração dele disparou. As chaves caíram de sua mão ecoando no chão de mármore. John ficou parado, incrédulo. Na sala, Mateus estava sorrindo. Sorrindo! Pela primeira vez desde o acidente. E a responsável por aquele milagre era uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Jovem, uniforme simples, olhos cheios de vida. Ela empurrava a cadeira de Mateus, fazendo vozes engraçadas e caretas. "Lá vem o leão corajoso no seu carrinho especial", dizia ela, rodando a cadeira com cuidado. "Ele vai salvar todos os bichinhos da floresta." Mateus batia palmas fracas, tentando acompanhar. A alegria do menino era tão verdadeira que as lágrimas vieram sem aviso nos olhos de John. 2 lágrimas grossas escorreram por seu rosto, algo que não acontecia há muito tempo. Mas o barulho das chaves caindo quebrou o encanto. Mateus se encolheu, assustado, e a alegria sumiu como uma chama apagada pelo vento. "Quem é você?" perguntou John, tentando disfarçar a emoção. A mulher alisou o uniforme, um pouco sem graça. "Eu sou a Valéria, senhor. A agência me mandou hoje de manhã. Disseram que precisavam de uma substituta." John respirou fundo, ainda tentando processar o que vira. "Ninguém me avisou." "Posso faltar outro dia se quiser", respondeu ela envergonhada. Mas algo na expressão dela o fez hesitar. Valéria não olhava para Mateus com pena. Não o tratava como um fardo. Ela o olhava como uma criança, pura e viva. "Não, pode ficar. Só tenha cuidado com ele", disse John. Valéria assentiu com um sorriso suave e, quando voltou a olhar para Mateus, seus olhos diziam mais do que palavras. Naquela tarde, John ficou trancado em seu escritório, mas seus ouvidos estavam atentos. A cada som de riso vindo da sala, ele sentia o coração se reconstruir. No segundo dia, já não resistiu e espiou pela janela. Valéria estava no jardim, limpando enquanto contava histórias às flores. "Sabia que as margaridas são tímidas? Elas sussurram para mim quando o sol aparece. Já as rosas, essas reclamam o tempo todo", dizia ela, mudando as vozes como uma atriz profissional. Mateus da varanda observava tudo encantado. John sentia um aperto no peito, de arrependimento. Quando fora a última vez que tentara fazer o filho rir? Quando desistira? A lembrança o atingiu como um soco. Sandra empurrando Mateus no balanço. Os dois gritando juntos. "Mais alto, mamãe! Mais alto!" Fechou os olhos. Se ao menos pudesse voltar no tempo. Mas o riso de Mateus o tirou do passado. Ele estava batendo palmas outra vez. Uma salva de palmas sincera para a performance de Valéria. E naquele momento, John teve certeza de uma coisa. A esperança havia voltado a morar naquela casa. Nos dias seguintes, a presença de Valéria se tornou o ponto de luz na rotina sombria da casa. Desde o amanhecer, ela chegava com o mesmo sorriso acolhedor e uma disposição que parecia contagiar até as paredes frias. John, que antes via os empregados como parte da engrenagem da casa, começou a prestar atenção nela, não apenas pelo trabalho impecável, mas pelo efeito inexplicável que causava em Mateus. A cada manhã, a casa que antes exalava silêncio, agora ganhava vida com histórias, risadas e canções. "Senhor Mateus, o castelo do rei precisa ser limpo antes que o dragão acorde", dizia Valéria, empurrando a cadeira do menino pela sala. "E se o dragão acordar?", perguntava Mateus com os olhos brilhando.
Aí o cavaleiro mais corajoso do reino, você, vai protegê-lo com o poder da alegria. John observava escondido, com os olhos marejados. Era impossível negar. Valéria estava devolvendo a vida ao filho que ele julgava perdido para sempre. Certo dia, ela preparou algo especial. Senhor John, posso fazer um lanche diferente para o Mateus? Ele não comeu quase nada de manhã. John hesitou. Ele é difícil para comer. Quase nada o anima. Valéria sorriu com confiança. Deixa comigo. Às vezes, a comida precisa ser divertida para abrir o coração. 1 hora depois, ela voltou com uma bandeja colorida. Pão integral em formato de borboletas, tomates cereja como antenas e folhas de alface formando asas. Olha só, Mateus! As borboletinhas vieram almoçar com você! Elas estão morrendo de fome e de carinho. Mateus ficou olhando curioso. Depois, pegou uma borboleta e deu uma pequena mordida. John, do escritório, quase gritou de emoção. Era a primeira vez em meses que o filho comia com vontade. Valéria sorriu como quem sabia que estava diante de um milagre silencioso. As borboletinhas adoraram você. Disseram que é o menino mais gentil que já conheceram. Antes de ir embora, ela se abaixou na altura de Mateus. Amanhã a gente brinca mais, combinado? O menino fez que sim com a cabeça e o simples movimento bastou para encher John de esperança. 3 dias depois, a rotina mágica já parecia parte natural da casa. A limpeza se transformou em aventura. O balde era um navio pirata, o pano de chão uma capa de super-heroína e cada canto da mansão ganhava um significado novo. Mas foi numa tarde de sexta-feira que algo mudou para sempre. John estava chegando mais cedo e, antes de anunciar sua presença, ouviu música vindo da sala. Valéria dançava ao redor de Mateus, girando com leveza. A música infantil ecoava suave enquanto ela balançava o corpo no ritmo, fazendo o menino rir. Vamos dançar, príncipe? Você mexe os bracinhos, eu mexo os pezinhos. Mateus levantou os braços, tentando acompanhar. Era um movimento pequeno, mas carregado de significado. John ficou na porta, imóvel. Aquela imagem o atingiu com força. A mulher dançando com o filho, a risada dele e o brilho nos olhos. A dor que por tanto tempo o consumira deu lugar a algo que há muito não sentia: gratidão. Mas junto dela veio um nó no peito. Por que ele, o pai, não conseguia provocar aquele riso? Por que precisava de uma estranha para trazer o filho de volta à vida? A resposta doeu, mas era verdadeira. Porque ele mesmo havia parado de viver. Naquela noite, quando todos dormiam, John ficou olhando uma foto antiga de Sandra e Mateus. Se você pudesse ver, meu amor, ele está sorrindo outra vez, e é por causa dela, sussurrou. Era a primeira vez em muito tempo que ele sentiu paz. Um sussurro do passado. O sábado amanheceu ensolarado e John decidiu ficar em casa. Algo nele queria ver de perto o que estava acontecendo entre Valéria e Mateus. Do escritório, ele escutava as vozes vindo do jardim. Mateus, você sabia que as flores falam? Perguntou Valéria, empurrando a cadeira do menino pela grama. Falam? Claro! A Rosa é dramática, vive reclamando do sol. Já a Margarida é tímida, só fala sussurrando. O menino gargalhou, um som puro, infantil, que ecoou pela casa inteira. John fechou os olhos e, por um instante, o riso do filho se misturou ao de Sandra, como um eco distante do passado. A saudade veio como uma onda. Ele se lembrou do último sábado antes do acidente, Sandra empurrando Mateus no balanço, o vento nos cabelos dela, os dois rindo. Mais alto, mamãe! Mais alto! John enxugou discretamente as lágrimas.
Não importava o quanto tentasse ser forte, aquela lembrança ainda o rasgava por dentro. Mas então ouviu o riso de Valéria, e o presente voltou a existir. Mateus estava ali, vivo, sorrindo, e isso era o que importava. À tarde, Valéria apareceu na cozinha. Sr. John, posso fazer uma pergunta? Claro. O Mateus tem alguma música favorita? Algo que ele ouvia com a mãe? John pensou por um instante. Canção da Esperança. Sandra cantava para ele dormir. Por quê? Porque eu acho que a música pode curar o que a gente não entende, respondeu ela, com um brilho misterioso nos olhos. Na manhã seguinte, John se preparava para sair quando ouviu a melodia vindo da sala. Era a mesma canção. Valéria dançava com delicadeza, girando ao redor da cadeira de Mateus, que batia palmas no ritmo. Vamos lá, príncipe. Você mexe os braços, eu giro. John ficou parado na porta. Aquele momento parecia mágico. Mateus ria de novo, e cada riso era como um fio de luz costurando o coração rasgado de John. Ele percebeu que não precisava fazer nada, apenas deixar que aquele milagre acontecesse. Mas no meio da beleza, algo começou a inquietá-lo. Ao longe, do andar de cima, uma sombra observava, uma silhueta feminina parada na janela do quarto de hóspedes. John não percebeu, mas Valéria sim. Um arrepio percorreu suas costas. Quando o som da música terminou, Valéria se abaixou para abraçar Mateus. Você é incrível, sabia? Disse ela. Mamã, murmurou o menino, baixinho. John ouviu. O coração dele parou por um segundo. Mateus havia tentado dizer mamãe. Olhava para Valéria com ternura. Valéria respirou fundo, lutando para conter as lágrimas. Isso mesmo, meu príncipe, respondeu apenas com doçura. John encostou-se à parede, emocionado e confuso. Será que é errado deixar ele chamar outra pessoa assim? Mas antes que pudesse decidir, ouviu passos no corredor. Uma mulher estava parada na porta principal com uma expressão impossível de ignorar. John, disse ela, com uma voz idêntica à de Sandra. Ele ficou sem chão. O rosto, os olhos, o tom, tudo igual. Mateus olhou e gritou em pânico. Não! John correu até ele assustado. Calma, filho, calma. Essa é... A mulher deu um passo à frente, sorrindo de forma tensa. Sou Vânia, irmã gêmea da Sandra. O ar pareceu desaparecer da sala. Mateus tremia com os olhos marejados. Valéria olhou para John sem entender. E ele, completamente atordoado, só conseguiu dizer... Mas... Você estava na Europa? Vânia sorriu friamente. E voltei. Achei que era hora de cuidar da família. A irmã gêmea. O silêncio que se instalou na sala foi tão intenso que até o tic-tac do relógio pareceu parar. Vânia estava ali, parada, com o mesmo rosto que John sonhara todas as noites nos últimos 2 anos. O mesmo cabelo loiro, o mesmo sorriso. Mas algo nos olhos dela era diferente. Frio, calculado. Achei que seria bom para vocês me verem, disse Vânia com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu senti falta da família. John engoliu em seco. Vânia, eu não sabia que você voltaria assim, de surpresa. Mateus, por outro lado, tremia na cadeira. Os olhos marejados estavam fixos naquela mulher idêntica à mãe. Ele não entendia. O corpo queria acreditar que Sandra voltara, mas o coração sabia que havia algo errado. Valéria, que observava tudo em silêncio, percebeu o desconforto. Senhor John, o Mateus está assustado. Acho melhor eu levá-lo para o quarto um pouquinho. Não precisa, respondeu Vânia com um tom de autoridade. Ele vai se acostumar.
John respirou fundo, tentando manter o controle da situação. Vânia, por favor, ele ainda é muito sensível. A irmã de Sandra se abaixou para ficar na altura do menino e tocou o rosto do menino. Oi, meu anjinho, sou eu, a titia Vânia. O toque fez o garoto estremecer. Ele soltou um pequeno grito e afastou o rosto, começando a chorar. Tá tudo bem, meu amor, tentou John, abraçando o filho. É só a sua tia. Mas Valéria viu o que John não percebeu. O olhar de Vânia naquele momento não era de ternura, era de posse. Nos dias seguintes, a presença dela mudou completamente o clima da casa. Antes alegre e leve, agora havia tensão em cada canto. Vânia dizia querer ajudar, mas cada gesto parecia minuciosamente planejado. John, você precisa de mim. Eu sei o que Sandra gostaria que fosse feito, dizia ela, passando a mão no braço dele com familiaridade. Ele se afastava, desconfortável, mas sem coragem de confrontar. Afinal, era a irmã da mulher que amou. Valéria, porém, sentia o perigo crescendo. Mateus regrediu em poucos dias. Parou de rir, de comer, de reagir. Uma tarde, enquanto limpava o corredor, ouviu a voz de Vânia vinda do quarto do menino. Sabe, Mateus, a mamãe se distraiu no carro porque você chorava demais. O menino soltou um som de dor, balançando a cabeça. Se você fizer barulho de novo, o papai pode se preocupar tanto que pode acontecer algo ruim. Você não quer isso, quer? Valéria ficou imóvel atrás da porta, o coração acelerado. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Vânia estava manipulando uma criança traumatizada. Depois, os sons dos passos ecoou pelo corredor. Valéria correu para o quarto. Mateus estava encolhido na cadeira, chorando baixinho. Oi, meu príncipe, tá tudo bem? Perguntou ela, se ajoelhando. O menino balançou a cabeça desesperado e apontou para os lábios, depois para a foto da mãe. Ela entendeu. Ele estava dizendo que não podia falar. As lágrimas subiram aos olhos dela. O que essa mulher fez com você, meu amor? Mas Mateus apenas se encolheu mais, aterrorizado. Naquela noite, John encontrou o filho chorando no escuro. Fala comigo, filho, o que foi? Mas Mateus apenas o abraçou, tremendo. Do outro lado do corredor, Vânia observava tudo, escondida nas sombras, com um sorriso satisfeito. O plano dela estava funcionando. Os dias que se seguiram pareciam cada vez mais longos. A casa, antes repleta de risadas e cores, voltou a mergulhar no silêncio e na tensão. Vânia circulava pelos cômodos com passos leves e um sorriso educado, mas seu olhar denunciava algo sombrio. Como se cada movimento dela fosse parte de um plano invisível. John, confuso, não sabia o que pensar. Desde a chegada da cunhada, Mateus havia piorado novamente. Voltou a se calar, a recusar comida e a acordar no meio da noite chorando. Mas, para ele, era difícil enxergar a ligação entre as duas coisas. Vânia sempre aparecia como a titia carinhosa, pronta para confortar o menino. E Valéria, antes vista como a heroína da casa, agora parecia desconcertada, aflita e distante. Certa manhã, Vânia entrou na cozinha enquanto John tomava café. John, você já percebeu que desde que essa moça chegou, o Mateus vive em altos e baixos? Disse, servindo-se de café com a naturalidade de quem já morava ali há anos. Não diga isso, Vânia. Ela só tenta ajudar. Ajudar? Ela arqueou a sobrancelha. Ontem ouvi ela dizendo pro menino que a mãe dele manda beijinhos do céu. Isso só confunde a cabeça dele. John franziu o senho. Tem certeza? Absoluta. Ela pousou a xícara na mesa com um leve tilintar. As palavras de Vânia ficaram martelando na mente dele o dia inteiro. Valéria notou o olhar distante do patrão, mas não imaginava o motivo. À noite, enquanto guardava as roupas de cama, ouviu Vânia cochichando algo com John no corredor. Eu só quero o melhor pro Mateus. Ela parece obcecada por ele. Ontem encontrei um papel jogado no lixo. Dizia, o menino precisa de uma mãe. Talvez eu possa ser essa pessoa. John ficou paralisado. O quê? Sim, tá escrito com a letra dela. Quer ver? E Vânia mostrou o bilhete, que ela mesma havia falsificado com perfeição. O mundo de John desabou.
A lembrança da esposa, o medo de perder o filho, a confusão emocional, tudo misturado com as meias-verdades de Vânia. Na manhã seguinte, John chamou Valéria para conversar. Precisamos falar sobre algumas coisas, disse ele, sério. Ela assentiu, surpresa. Claro, Sr. John. Andam me dizendo que você fala para o Mateus que a mãe dele está no céu, que manda beijinhos, que ele pode conversar com ela. É verdade? Valéria arregalou os olhos. O quê? Eu nunca falei isso. Só brinco, canto músicas, conto histórias. E esse bilhete? John mostrou o papel. O menino precisa de uma mãe? Ela ficou em choque. Eu não escrevi isso, juro. Mas John, emocionalmente abalado, não conseguia mais distinguir o certo do errado. Olha, eu não quero acreditar que você tenha má intenção, mas meu filho está piorando. Acho melhor manter um pouco de distância. Aquelas palavras foram um golpe. Valéria engoliu o choro e apenas assentiu. Como o senhor quiser. Mas por dentro, ela fez uma promessa. Não descansaria até descobrir o que estava realmente acontecendo naquela casa. O segredo escondido. As semanas seguintes transformaram a casa num campo de guerra silenciosa. O clima era tenso, pesado. O riso de Mateus, que antes enchia o ar de esperança, sumira completamente. Agora, o menino se escondia atrás de olhares assustados e longos silêncios. Valéria, mesmo sem poder se aproximar, observava cada detalhe, tentando entender por que o pequeno estava regredindo tão rápido. Uma noite, ao terminar de limpar a cozinha, ouviu a voz de Vânia vindo do quarto de Mateus. Sabe, meu amor, a mamãe ficou muito triste aquele dia, porque você não parava de chorar. O coração de Valéria disparou. Ela encostou-se à parede, ouvindo. Ela se distraiu tentando te acalmar e, bem, o carro saiu da pista. Mateus soltou um som engasgado. Você não quer que o papai fique triste de novo, quer? Se fizer barulho, se chorar alto, pode acontecer algo ruim. Valéria levou a mão à boca horrorizada. Vânia estava plantando culpa na mente de uma criança traumatizada. Ela esperou a mulher sair e entrou correndo no quarto. Mateus estava encolhido, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ei, meu amor, sou eu, tá tudo bem. O menino balançou a cabeça com desespero e apontou para a própria boca, depois para a foto da mãe. Valéria entendeu. Ele acreditava que se falasse, alguém morreria. Ela o abraçou com cuidado. Ninguém vai te machucar, eu prometo. Mas no fundo, sabia que a promessa era frágil. Vânia era capaz de qualquer coisa. Nos dias seguintes, Valéria percebeu que a cunhada de John estava tramando algo maior. Conversas truncadas, ligações misteriosas, olhares frios. Até John começou a se mostrar estranho, confuso, vulnerável. Vânia estava envenenando não só a mente de Mateus, mas também a do pai. Certa manhã, enquanto arrumava a sala, Valéria notou um detalhe que a fez congelar. Uma conta de energia elétrica caída da bolsa de Vânia. Endereço: um apartamento na cidade. Data: 3 meses atrás. Mas ela não dizia ter passado os últimos 2 anos na Europa? O coração de Valéria acelerou. Começou a vasculhar discretamente. Encontrou também fotos recentes no celular deixado sobre a mesa, selfies de Vânia em lugares da cidade, de poucos meses atrás. Tudo era mentira. Ela nunca havia deixado o país. A partir daquele momento, Valéria soube, havia um segredo muito maior escondido atrás daquele rosto idêntico ao de Sandra. No mesmo dia, Mateus fez um desenho diferente. Ele rabiscou 2 mulheres iguais dentro de um carro. Uma segurava o volante, a outra o puxava. Valéria gelou. Mateus, você viu isso? O menino fez que sim, chorando. A tia tentou balbuciar. Ela entendeu. Vânia estava no carro no dia do acidente. Antes que pudesse pensar no que fazer, ouviu passos atrás de si. Virou-se devagar. Vânia estava parada na porta, com o olhar de uma predadora. Que interessante, Valéria, disse, com um sorriso tenso. Você sempre aparece nos lugares errados na hora errada. Valéria tentou disfarçar. A bolsa caiu, eu só estava ajudando. Claro que estava, respondeu Vânia num tom gelado.
Continue assim, ajudando, mas lembre-se, algumas curiosidades podem sair caras. Naquela noite, Valéria chegou em casa e encontrou a porta entreaberta. O coração quase parou. Entrou devagar. Nada parecia fora do lugar, até ver o espelho do banheiro. Escrito com batom vermelho, lia-se: "Você tem uma família linda. Seria uma pena se algo acontecesse." Ela sentou no chão tremendo. Vânia sabia onde ela morava, sabia de tudo. Mas desistir não era uma opção. "Eu vou descobrir o que essa mulher fez", murmurou, com raiva e medo misturados. Por Mateus, por Sandra.